Ok, pessoal do nono ano, chegamos aqui então na parte de trigonometria, né? Você tem que ter visto ali o vídeo anterior, onde nós tratamos sobre a semelhança de triângulos, e agora eu vou fazer o link entre a semelhança de triângulos e a trigonometria. Vamos iniciar esse capítulo aqui sobre trigonometria, tá bom? Para começar, pessoal, eu vou pedir para você imaginar uma situação que vai nos ajudar muito, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Paulo era construtor de tendas, ele fabricava tendas. E as coberturas de todas as suas tendas eram fabricadas sempre com o mesmo formato, triângulos, retângulos com inclinação de 30 graus. Eu vou te mostrar aqui uma ilustração que eu desenhei aqui. Olha como é que ficou bonito o meu desenho. Então essa aqui é a tenda do Paulo. E aí o que eu estou dizendo é o seguinte, que ele fabrica essas peças aqui, olha, ele fabrica esses triângulos aqui para depois colocar, encaixar aqui, né, cobrir isso com as lonas e aí formar uma tenda. Okay? E a informação diz que esses ângulos aqui, olha, são ângulos de 30 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. E como o triângulo é retângulo, aqui, então, você tem um ângulo de 90 graus. O terceiro ângulo, obviamente, vai ser 60, mas basta esses dois para eu conseguir obter as informações necessárias. Tá? Então, ele vai ter um triângulo lá de cá, vai ter um triângulo lá de cá. Lá atrás também vai ter mais um triângulo, vai ter outro. Mas a partir do momento em que ele consegue a medida do primeiro triângulo, ele consegue fabricar a tenda toda dele. Esses pés aqui, eles são, digamos assim, uma altura padrão, né? Isso não vai influenciar na construção da tenda. O que influencia na construção da tenda é o espaço que ele tem. E esse espaço que ele tem, ele vai ter que dividir em dois triângulos aqui. Vamos supor que ele tenha 4 metros de extensão para fabricar a sua tenda. Então, desse ponto aqui, A, até esse ponto aqui, B, ele tem 4 metros. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fabricar aqui dois triângulos, né, provavelmente de metal, depois ele vai juntar, vai parafusar, vai soldar. Mas o importante é, a partir de ele sabe tudo o que ele vai precisar de fazer. Então, se ele dispõe de 4 metros, ele vai precisar de 2 metros para um lado, 2 metros para outro. Tá bom, o que isso tem a ver com a trigonometria? Acontece, imagine a seguinte situação. O Paulo, quando ele construía os seus triângulos, ele iria fazer suas tendas, ele tirava as 3 medidas. Ele tirava, por exemplo, aqui, ó, a medida para ele construir os seus triângulos. Ele tirava essa medida aqui de cima, vou chamar de A, essa medida aqui da altura, que eu vou chamar de B, e essa medida da base aqui, que nesse momento eu vou chamar de C. Tá bom? Então ele tirava essas 3 medidas. E depois ele tentava formar o triângulo ABC. Mas pensa você, ele indo lá para o local onde ele vai, por exemplo, fazer uma tenda para um aniversário, para uma festa de casamento. Ele conseguir tirar essa medida aqui de baixo é fácil, porque é só ele pegar o comprimento, o espaço que ele tem, e desse espaço que ele tem, ele divide o espaço por 2, a distância por 2. Agora, para ele medir essa altura aqui, ele não sabe até que ponto que ele vai medir essa altura. Porque não tem nada que limite aqui. E também para ele medir essa inclinação aqui, ele não conseguiria, porque estaria vazio esse espaço aqui. Ele não tem referência para como medir isso. Isso tornava o trabalho de Paulo muito difícil aqui. Todas as vezes que ele tinha que fazer essa construção de tendas, ele achava muito fácil, muito simples calcular, medir, encontrar essa medida C aqui. Mas encontrar essa B e essa A não era fácil. Foi por meio de muitas tentativas que ele conseguiu chegar a um triângulo perfeito. Ele foi tentando, errando e acertando, ele conseguiu chegar num triângulo perfeito, que fosse de 90 graus, ou seja, fosse um triângulo retângulo, e um dos seus ângulos fosse de 30 graus. E ele conseguiu, e ele fabricou esse triângulo aqui de baixo, e ele percebeu que esse triângulo aqui embaixo, que ele fabricou, ele era perfeito, porque ele tinha exatamente um ângulo de 90 graus e aqui embaixo um ângulo de 30 graus. Dali para frente, Paulo parou de tentar achar as 3 medidas do triângulo retângulo. Sabe por quê? Porque ele lembrou da aula de matemática que eu tinha dado para ele, em que eu falei com ele assim, Paulo, todos os triângulos retângulos que têm inclinação de 30 graus têm que ser semelhantes. Por quê, professor?
Porque se ele é um triângulo retângulo, um dos ângulos é 90. Se a inclinação dele é 30 graus, nós já sabemos então que um dos ângulos, além do 90, é 30. Automaticamente o terceiro ângulo só pode ser 60. Só pode ser 60 graus. E se todos os triângulos retângulos que têm inclinação de 30 graus têm o terceiro ângulo de 60, eu conheço agora os três ângulos de todos os triângulos retângulos com inclinação de 30 graus. E todos são iguais. Se todos os ângulos são iguais, o teorema da semelhança de triângulos nos afirma que os lados proporcionais, ou melhor, os lados que são correspondentes, o pequeno, o médio, o grande, têm que ser proporcionais. Aí sabe o que Paulo passou a fazer a partir daí? Ele passou a ir nos locais onde ele iria fazer a sua tenda e, em vez de achar as três medidas que ele nunca conseguia achar direito, ele só conseguia achar essa de baixo, ele só precisava medir a de baixo. Começou a tirar só essa medida aqui. Aí o Paulo foi chamado para fazer uma tenda para um local onde o espaço que ele teria que fazer a tenda, da metade da tenda até o ponto onde ele teria que fazer a fixação, tinha 2,4 metros, igual eu estou mostrando aqui na figura. Aí Paulo foi lá e tirou só essa medida. Aí as pessoas do local falaram assim, não, Paulo, você não vai tirar as outras medidas, não? Não, não preciso, porque meu professor de matemática me ensinou que eu só preciso de uma medida e o resto eu faço por semelhança de triângulos. Agora Paulo chega na sua oficina e ele quer construir um triângulo que tenha 30 graus aqui exatamente, tem exatamente 30 graus aqui, que tenha 90 graus aqui, certo? E a única coisa que ele sabe é que essa barra aqui na horizontal tem 2,40 metros, mas ele não sabe quantos metros tem essa aqui. E também não sabe quantos metros tem essa aqui. E ele precisa cortar direitinho para depois soldar ou parafusar e o seu triângulo ficar perfeito. Mas calma, Paulo, vai tudo dar certo. Olha o que ele fez. Ele pegou esse triângulo aqui e comparou com aquele triângulo que ele tinha conseguido. Depois de muito trabalho, muito sofrimento, ele conseguiu esse triângulo número 1 aqui. E agora ele tem esse triângulo número 2, que ainda está completamente desconhecido. Então olha o que ele vai fazer. Sabendo que esses dois triângulos são semelhantes, ele vai falar assim, bom, então eu sei que a altura desse meu triângulo 2 aqui, esse x grandão aqui, dividido por esse 0,5, que seria a altura do triângulo pequeno, tem que dar o mesmo resultado, que a base do meu triângulo grandão, que é esse 2,4, dividido pela base desse meu triângulo menor aqui, que é esse número todo aqui, 0,866. Olha, esses resultados aqui, esse valor aqui, é um valor verdadeiro, embora ele esteja aproximado, mas está com uma boa aproximação de 3 casas decimais. Tá bom? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que multiplicar isso aqui cruzado, né? Vou multiplicar o 0,866 por x, ou então deixa ele aqui embaixo mesmo, mas eu vou preferir multiplicar 0,866 vezes x igual, e aqui eu vou multiplicar 0,5 vezes 2,4, que vai dar 1,2. E agora eu vou dividir esse meu 1,2 por 0,866. E essa divisão, esse meu x, vai dar 1,38 metros. Então, Paulo já sabe que essa altura da tenda que ele vai construir tem que ser um valor, uma medida de 1,38 metros. Uma boa precisão. Tá? Agora, Paulo tem que achar essa outra barra aqui, que é a barra que vai ficar sustentando aqui a lona, né? aquela parte que vai cobrir a tenda. Tá bom? Então, ele agora vai calcular esse y. Para ele calcular esse y, ele vai fazer algo muito semelhante. Ele vai pegar aqui, ó, y, que é essa medida aqui dessa parte grande, sobre essa outra aqui, que ele conhece, que é 1, que vai ser igual a essa parte de baixo aqui, 2,4, dividido por 0,866. Bom, pessoal, esse meu y dividido por 1 nem precisa de fazer conta, nem precisa passar para lá multiplicando, é só deixar ele sozinho aqui. E para terminar, eu só preciso dividir o meu 2,4 por
0,866. Isso vai dar 2,77 metros. Então, Paulo só precisa agora de cortar as barras que ele vai utilizar para construir a tenda nas medidas que ele acabou de calcular aqui. Então, quando ele vai para o local, ele mede apenas a direção ou a distância na horizontal. Medindo essa distância na horizontal, ele volta para a oficina e faz essas duas contas aqui, que é muito melhor do que ele ficar tentando adivinhar qual deve ser a altura ou qual deve ser essa linha aqui na diagonal, né? Essa hipotenusa que a gente chama aqui na diagonal. Mas a matemática fala para ele exatamente quais são as medidas que ele precisa cortar. Ele corta, solda e constrói aí um triângulo perfeitamente retângulo e com uma inclinação perfeita de 30 graus. É a partir daí, é dessa forma que Paulo fez aqui, olha, com esse triângulo de 30 graus, é que a trigonometria se desenvolve. É como se na trigonometria os matemáticos tivessem feito um estudo, uma tabela com todos os triângulos de todas as medidas, de 30 graus, de 29 graus, de 28 graus, de 40 graus, de 45 graus, e essa tabela já está toda registrada nos livros que nós temos para analisar e também está registrada nas calculadoras que a gente pode utilizar. Tá bom? A partir daqui, pessoal, a partir desses conhecimentos, nós vamos utilizar isso que nós aprendemos aqui para resolver problemas como esse aqui do Paulo. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, anotem suas dúvidas e vamos conversar, vamos tirar todas as dúvidas na nossa próxima aula online. Valeu, pessoal. Tchau para vocês. Um grande abraço.